Agora uma coisa, você não contou as mortes aí, as 3 mortes. Inclusive tem um monte de pergunta aqui da galera do grupo, hein? Daqui a pouco a gente tem que Vamos lá. fazer também. A última vez o avião arremeteu 2 vezes. Eu realmente... Eu sou exagerado no momento. Depois eu dou risada, certo? Mas tudo que eu vou contar agora, vocês têm que entender com a minha cabeça do momento. Deixa eu pegar um pouquinho de água, que até falou de morte, me deu uma coisa. Traz. Tem esse gelado ou sem gelo? Tanto faz. Cara, Sabe? você tem que entender o seguinte. Agora a gente vai dar risada, certo? Tá bom, paciência. Mas na hora o sentimento foi muito real. Quando ele arremeteu assim, a primeira vez eu falei, chatinho. Não foi legal, né? Dá um negócio ruim, né? Faz toda a diferença. Você estava em qual aeroporto? Eu tava no aeroporto de Porto Alegre. Descendo em Porto Alegre. Não, beleza. Poderia ser pior. Poderia ser pior, muito pior. Poderia estar Aí... em Vitória. Né, em Vitória foi bem difícil. Um avião já arremeteu comigo em Sinop. Sinop, velho. Uma cidade muito legal lá no Mato Grosso, mas é longe. E se o cara de Sinop falar assim, então, não tem teto pra descer aqui. O aeroporto mais próximo não tá próximo, meu irmão. Sim. Você fala, esse cara não tá com essa segurança toda. Eu desconfio de tudo. Aí, na primeira vez que ele arremeteu, eu falei, nossa, chatinho, desconfortável. Eu tava num sono, cara. Falei, que não tá legal, né? Vamos embora. Na segunda vez ele aproximou, chegou. Aí eu já tava mais tranquilo, pensando, né? Aí eu senti o cara dando Solavanco, né? o acelerador de novo e puxando pra cima. Falei, Aí começa a passar na minha cabeça, assim, falando, gente, qual foi a última coisa que eu falei pra Flávia? Que é o que ela vai ficar guardado pra sempre. Entendeu? Despedi da minha mãe. Minha mãe vai sofrer muito. Entendeu? Não, eu juro que isso pensa. A segunda vez, porque eu vou deixar a primeira pro último, vou contar na ordem inversa. A segunda vez, tive Covid, que é uma doença miserável. Que eu peguei o Covid na segunda-feira, teve que, inclusive, atrasar a gravação do Cabral. E eu fiquei mal. Certo? Fiquei mal. Febre, o que quem teve Covid reclamou. Febre, muita dor no corpo e tal. Deitei, sentindo mal tal. No outro dia, eu amanheci ok. Falei, não, ufa, que me pegou leve. Chegou à tarde, eu fiquei ruim de novo. E fiquei pior do que eu tava. Aí começou a me dar um negócio. Na hora que eu fui dormir, me deu um ataque de pânico, velho. Que eu falei, e se eu dormir e não acordar, malandro? E se eu dormir agora aqui, moro sozinho. O oxímetro tá aqui. Tava no meu dedo aqui. Eu e meu gato. Falei, Frederico não é de ligar pros outros. Não vai ser agora. Não vai ser agora, que do nada. Aí, começou a me dar um pânico, cara. Pânico mesmo. Real. E eu já tinha me despedido, dado boa noite pra minha esposa. Eu falei, eu não vou incomodar ela agora com isso, porque é só um ataque de pânico, Fabiano. Você não vai morrer. Aí eu deitava, punha a cabeça no travesseiro. Falei, que bosta, velho. Vou morrer agora, doido. Porque o que vai acontecer? Eu vou dormir, vai me dar uma asfixia, um trem aqui, porque eu já tava ruim de respirar. Eu falei, eu não vou ter ninguém aqui pra me socorrer e vou morrer aqui. Deixa eu ficar mais perto. Já deixei o celular mais ou menos perto, porque eu não tô dormindo com o celular perto. Falei, se eu ligo na emergência, dou um jeito aqui de avisar que eu tô morrendo só. Eu tinha certeza que eu ia morrer naquela noite. Acordei no outro dia, pra minha surpresa. Acordei no outro dia, dei uma melhorada. E aí deu uma melhorada. Só que chegou no sábado. Começou uma tosse. Isso foi na segunda-feira. Quando foi no sábado, eu tive uma tosse. E tive que ir pro hospital. E lá no hospital, não aconteceu nada demais. Eu só tava com a tosse. Não tava... Só que foi muito ruim. Eu fiquei 6 horas no hospital. E foi muito ruim estar... Tava frio demais no dia. Foi muito ruim estar no hospital vendo gente ser internada. Certo. Saca? O ambiente, nossa, tava muito pesado, cara. Muito pesado. Pra mim, pegou muito mentalmente o negócio. E eles me medicaram pra eu voltar pra casa, e antibiótico, todas as coisas e tal. Quando eu voltei pra casa, começou a me dar pira de novo, muito mais forte. Eu falei... Minto, foi do hospital que começou a dar essa pira. Eu já tava meio zureta, eu comecei... Se me internarem, eles vão me entubar e é isso, 50% de chance, acordo ou não. Posso acordar e posso não acordar, da intubação. E aí começou a me dar uma pira, cara, muito ruim.
Parece bobagem, mas no dia, passando por isso, eu tinha certeza que alguma coisa ia acontecer. E essa é uma sensação muito ruim. E é uma sensação que é preciso ser tratado, certo? Pelo amor de Deus, se você está assistindo isso, é um negócio que você tem que conversar com um psiquiatra, com um psicanalista. A doença estava muito mais na minha cabeça. Só que por que eu passei esse medo no avião e o medo do Covid? Porque em janeiro eu viajei. Eu, Flávia, minha esposa, Paulo Vieira com a esposa, Fábio Porchat com a esposa. Para a surpresa do Brasil, nós três com mulheres. Que coisa. Não é uma coisa absurda? Uma turma da qual eu sou o grande hétero é uma turma que há de se desconfiar. Nós fomos os três, com as 3 esposas. Como estava na pandemia, Fábio Porchat deu essa ideia, a gente ia alugar um barco com um cara lá no Caribe, que é um comandante, que ele chamava de comandante, que a gente imaginou, e não... Cara, meio mirrado Velho desse lobo do tamanho. mar, né? A gente imaginou ou o Popeye, minimamente, ou um comandante assim, tipo, sabe? Cara mirrado de Da bermuda. fantasia, O cara do É. tubarão, Chinela. tá ligado? Chinela, bermuda, um cara com aquele cabelo queimadão, assim, que ficava olhando pra Flávia assim, tá todo cheio de interesse. E a gente foi pra lá pra ficar isolado no meio do oceano. Ia mais uma cozinheira. E nós 6. Todo mundo testado, bonitinho, isolado no meio do oceano no Caribe. Nós 6, comandante e cozinheiro. 8 pessoas. Isolado, não tem aglomeração, todo mundo testado. Não vamos encontrar ninguém. E não encontra ninguém mesmo. Não encontra nem nada. Certo? É no meio do oceano, irmão. Achando uma ilha aqui no meio do Caribe. Pô, então tá bom, bora fazer. Caro o passeio. O Porchat acha que nós estamos fazendo as propagandas dele. Aí, eu explicando, para falar, não, Porchat, nós não temos. Ele falou, não, nós vamos. Eu falei, nós vamos. Eu falei, vamos, preciso viver uma aventura. Cheguei lá no primeiro dia, comi um abacaxi, que não devia. Comecei a passar mal. Mas eu passei mal no meio do oceano. Eu tive uma infecção intestinal nervosa, que eu nunca tinha tido na minha vida, irmão. Sem contar que entre a marina, onde a gente desceu, e o oceano, onde a gente ia ficar lá perambulando por ilhas, tinha uma viagem de 10 horas, que caiu uma tempestade. Nessas 10 horas, o meu intestino, o meu estômago falaram assim, vai viajar não. Eu falei, eu preciso. Eles falaram, então vamos ver quem é quem. E eles me sacanearam o intestino e o estômago essas 10 horas, sendo que o barco tá balançando, valendo, de madrugada. Paulo Vieira vomitando no convés. Contei, Paulo Vieira. Sabe? Ele parecia uma música do Paralamas. Ele tava lavando o convés. Só que de vômito. Aí, cara, Fábio Porchat apagado de dormir, porque o vagabundo tinha tomado um porre. Ele tomou um porre, não viu nada do que aconteceu na viagem, acordou no outro dia pleno, como se nada tivesse acontecido. E eu amanheci, porque eu tinha certeza absoluta durante essas 10 horas de viagem que eu ia morrer. Porque eu só cagava, vomitava muito e chorava. Então era muito líquido que eu tava perdendo, sabe? Por onde podia sair líquido, saía, inclusive o olho. Eu chorava, velho. Porque são 10 horas de intensa agonia, uma diarreia absurda. E a hora que a gente chegou no meio do oceano, que o barco fez... Já tava amanhecendo o dia, o barco deu uma acalmada, todo mundo Flávia tomou um porre também. Ela e Porchat foram os que mais beberam. Ela acordou plena, como se nada tivesse acontecido, como se ela tivesse dormido aqui na estação do... Dormi na Jabaquara, acordei em Itaquera. Não tem, saca? Cara, como se nada tivesse... E eu vivi a pior noite da minha vida. E nos próximos dias eu não melhorei em nada. Eu só cagava, vomitava. Caramba. Eu até digo pra você que está em casa, não visite o Caribe nos próximos 2 anos. Ele não está em condição de receber sua família. Aquela água límpida já era. Cara, já era. Tudo que você tá vendo de foto do Caribe é pré-janeiro de 2020. 2021. Cara, foi o pior aniversário da minha vida. Eu passei meu aniversário lá. Eu tinha certeza absoluta que eu ia morrer. Chegou uma hora que os meus músculos da perna, do braço, eles tinham espasmos do nada, assim. Do nada. Isso era um absurdo. E eles começaram a se preocupar. E eu não queria demonstrar que eu estava tão mal, porque eu ia estragar as férias de todo mundo. Então eu passava grande parte do tempo dentro do quartinho do barco. Não, aí quando melhorava, eu saía, ia nadar um pouco. E falava... Super mal.
Mas era uma baita viagem, uma aventura pra todo mundo. Eu não queria estragar, mas eu comecei... Aí o Porchat começou a se ligar que eu tava muito mal. Começou a cogitar a ideia de voltar logo. Entendeu? De falar, aborta a viagem, vamos voltar aqui. Parece que ele não tá legal mesmo. Só que eu tava muito pior do que eles imaginavam. Então, a cada 20 minutos eu ia ao banheiro. A cada 30 minutos eu ia ao banheiro. Sabe? Uma vez tentei fazer no mar. Tinha um braço de mar, assim, que adentrava tipo um rio, e tinha um matinho baixo, assim, e eu descobri que eu sou um péssimo índio. Eu não consegui fazer ali, sabe? Eu precisava de um banheiro, eu sou muito urbano, muito Nutella, né? Os índios falando, você tá de zoeira comigo, irmão. Aí eu tive que voltar pro barco pra fazer, foi horrível. E eu passei... Aí teve especialmente uma noite que eu passei muito mal. Muito, muito. E começou a me dar uma angústia de estar tão longe de casa, tão longe da terra, sabe? Começou a me deu uma pira. E eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu tinha certeza absoluta que eu ia morrer. E eu só pensava assim, cara, onde estão minhas senhas? Eu preciso deixar a senha de banco, eu preciso deixar a senha de rede social, que eu sempre falei, aconteceu alguma coisa comigo, é pra sumir com a minha imagem. Sumir. Na hora, instantâneo. O médico falou, morreu? Morreu. Então apaga meu Instagram na hora, apaga meus vídeos do YouTube, eu quero sumir. Sabe, eu odeio essa coisa póstuma das pessoas irem ao Instagram da pessoa que... Quanta falta você faz? Cara, eu não gosto, eu não quero isso pra mim. Eu entendo a homenagem e tal, mas eu não quero isso pra mim. Então a ordem sempre foi há muito tempo pro meu irmão que cuida da minha carreira fazer isso. Apague, me faça desaparecer. E eu tinha essa preocupação na hora, eu pensava, cara... Eu preciso passar a senha de tudo. Só que eu chamo a Flávia e passo as senhas para ela, ela vai preocupar ainda mais, né? Mas eu tinha certeza que eu não... E eu já pensava assim, cara, imagina o Fábio Porchat tendo... Olha a minha preocupação. Fábio Porchat tendo que lidar com Fabiola Hypert, explicar... Que levar o corpo, né? Levar o corpo... Eu ficava pensando assim, Flávia tendo que se explicar com a minha mãe, Fábio Porchat tendo que se explicar com o Léo Dias, o que ele estava fazendo com um homem lá no... Né? Que a manchete é essa. Companheiro de Fábio Porchat morre no Caribe. Lembramos que o outro companheiro de Fábio Porchat estava junto. Coincidência? Assassinato?